amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Estamos a pouco mais de 1h10 do início do 25º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que vai ter Damon Hill largando na pole position, Rubens Barrichello largando na primeira fila. Vamos ter Ricardo Rossetti, Pedro Paulo Diniz, Tarso Marques, as grandes feras do automobilismo da Fórmula 1. Vamos ter Schumacher, Villeneuve, Gerhard Berger, Jean Alesi, Mika Hakkinen, Dave Coulthard, grandes estrelas e grandes nomes que vão por 71 voltas, pelos 4.325 metros do circuito de Interlagos, dar um show sem dúvida nenhuma, porque isto ficou determinado, isto foi mostrado no treino de classificação que a Globo mostrou ontem ao vivo para todo o Brasil. São Paulo volta a respirar velocidade e o país se liga na tela da TV. A Fórmula 1, que hoje completa 25 grandes prêmios do Brasil. Um casamento que deu certo. O automobilismo brasileiro produziu 3 campeões do mundo. Foram 8 títulos mundiais, mais do que qualquer outro país somado. Hoje, na principal categoria do automobilismo, assistimos também ao nascimento de uma nova geração de talentos. Bem-vindo, portanto, a você ao Grande Prêmio do Brasil de 1996. Um show de emoção que a Globo se orgulha de trazer até você, com o que há de mais moderno na tecnologia da televisão. Nós queremos que você não perca um só lance deste espetáculo. Vamos conhecer as câmeras envolvidas na transmissão. Esta é a câmera 1, que mostra a reta dos boxes. A câmera 2, entrada do S do Senna, com detalhe na microcâmera. Câmera 3, mostra o carro mais fechado na saída do S. Câmera 4, descida do sol. Câmera 5, mostra a reta oposta, a mais longa do circuito, e a aproximação da curva do lado. Câmera 6, outra longa tomada em trecho importante, descida do lago, a curva do Laranjinha e a curva do Pinheirinho. Câmera 7, trecho do Bico de Pato até o mergulho. Câmera 6,5, pega o piloto em plano fechado na curva Bico de Pato. Câmera 8, ponto crítico, do mergulho até a subida da junção. Câmera 9, faz a subida para a reta dos boxes. A câmera 10, início da reta dos boxes. Completando o circuito, a câmera 1, no detalhe, a passagem na linha de chegada. De cima, você tem uma visão completa do Autódromo de Interlagos na câmera do helicóptero, que pode acompanhar também um único carro. Na entrada dos boxes, 2 câmeras mostram quem se aproxima para o reabastecimento e troca de pneus. Nos boxes, várias câmeras estão atentas aos movimentos das equipes. Não podemos esquecer das 14 microcâmeras instaladas nos carros. A emoção a bordo com os pilotos, entre eles os brasileiros Barrichello e Rossetti. Ao todo são mais de 40 câmeras, algumas com a sofisticação das melhores e mais modernas técnicas do mundo. Aquelas imagens maravilhosas, imagens aéreas da corrida que você vê e que não estão tremidas, só são possíveis por causa do helicóptero da Globo, um helicóptero especial, que tem uma bolha lateral onde fica a câmera. Uma bolha cheia d'água, uma bolha hidráulica, e a câmera fica boiando para evitar a tremedeira. Sem trepidação no ar, velocidade nos boxes. A câmera robô, que se move em trilhos por controle remoto, pode apontar para tudo e para todos em questão de segundos. As imagens passam por uma sala de operações e ali a direção do evento escolhe o que vai ser visto em mais de 50 países. O Complexo Globo, em Interlagos, tem quase 200 pessoas cuidando de cada detalhe da transmissão. O máximo de cuidado para um trabalho sem erro. Vamos nos aproximando do meio-dia, a largada será 1h da tarde, você sabe, às 12h30, meio-dia e meia, os carros serão liberados no box, terão 15 minutos para a saída do box, 15 minutos antes da largada, portanto, os boxes serão fechados, quem não sair, larga dos boxes. E aí eles vão buscar o seu posicionamento no chamado grid falso, para depois partir para a volta de aquecimento de pneus, a volta de apresentação, e a 1h da tarde em ponto, a largada para a primeira das 71 voltas do Grande Prêmio do Brasil de 1996. Mas os carros já foram para a pista hoje de manhã, aqui em Interlagos. As equipes participaram do warm-up, o treino de acerto para a corrida, o treino de aquecimento. Vamos ver o que cada um fez com a repórter Denise Charrestian.
Os 30 minutos de aquecimento dão para o público o clima da corrida. Já os pilotos aproveitam o tempo para os últimos acertos. Com o brasileiro Rubinho Barrichello, tudo correu bem. Ele marcou o 4º melhor tempo, ficando atrás de Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve e Martin Brundle. Problema mesmo teve o alemão Michael Schumacher. Ele saiu da pista, mas teve braço para segurar o carro e voltar para o boxe. Faltando 5 minutos para o final do warm-up, o piloto brasileiro Ricardo Rossetti parou na pista por causa de problemas com a suspensão traseira do carro. Acho que eu passei em cima de uma zebra com a suspensão traseira e ela quebrou, ela cedeu. Alguma coisa quebrou que não deve estar muito certo. Mas a corrida está garantida para você? Tá, o carro não teve muito problema. Para os outros 2 brasileiros, Pedro Paulo Diniz e Tarso Marques, amanhã foi tranquila. E eles também estão prontos para a corrida. Agora os comentários de Reginaldo Leme. São 71 voltas de corrida, faz calor, a previsão é de muitas trocas de pneus, 2 ou até 3 para algumas equipes, e é uma pista que provoca desgaste nos pilotos e nos carros. Por isso, é uma corrida que, na resistência dos carros e até dos pilotos, vai ser muito importante. O Rubinho Barrichello, muita gente está pensando que aquilo que ele conseguiu, um tempo que ele deu a primeira fila, foi uma coisa típica de uma única volta conseguida em treino. Mas não é isso. Ele poderia até ter diminuído a diferença em relação ao Rio, se não tivesse errado no finalzinho da sua volta. É claro que teve sorte, porque o Villeneuve também errou. Mas a Jordan tem hoje um bom carro e o Peugeot é um motor bastante forte. O problema é o ritmo de corrida da Williams, que é bem mais forte que os outros. Na corrida, quem quiser acompanhar a Williams vai gastar mais pneu e até comprometer o motor. Como o Rubinho certamente sabe muito bem disso, ele não vai querer arriscar. A corrida é longa, perto de 1h40, tem pit stop, tem trabalho de boxe, tem estratégia de corrida e muita coisa a acontecer. Outras informações agora do boxe com Marcos Uchoa. Nós vamos estar juntos aqui na pré-largada, sentir a emoção, a angústia, o nervosismo dos pilotos momentos antes da corrida começar. E esse ano teve uma mudança, uma novidade. Vocês devem lembrar que antigamente a pré-largada era lá no fim, ali naquele altinho ali do morro, era onde os carros ficavam durante 15 minutos antes da volta da apresentação. Esse ano mudou. Esse ano a pré-largada é no mesmo local da largada. Estamos aqui agora no local onde o Rubinho Barrichello é bom, né? Primeira fila, segunda posição, primeira fila é muito bom. Ali na frente vai ter o Damon Hill da Williams do lado dele. E você vê exatamente a perspectiva do que o Rubinho vai sentir na largada. A curva é para a esquerda e isso pode ser uma vantagem, mas o lado é o lado sujo da pista. Galvão Bueno. Pouco mais de 1 hora para a largada do Grande Prêmio do Brasil de 1996. O Rubinho larga ali na primeira fila, na segunda posição, pelo lado interno, como acabou de mostrar o repórter Marcos Uchoa. O Rubinho está lá, ali ao fundo, vivendo esse momento de felicidade extrema realmente, aguardando o momento de terminar de colocar o macacão, colocar balaclava, luva, capacete, entrar no carro e emocionar a torcida que aí está. A torcida que marca uma presença excepcional na pista de Interlagos, aguardando a largada, aguardando Rubinho, Rossetti, Pedro Paulo Diniz, Tarso Marques, aguardando as grandes feras neste 25º Grande Prêmio do Brasil. E na hora que antecede esta largada, vamos lembrar um pouco e lembrar pouco a pouco essa história de emoção e de velocidade. Tudo começou em 1972. O primeiro Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 foi disputado em Interlagos numa quinta-feira e não valia pontos para o campeonato mundial. A torcida esperava uma vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi da Lotus, mas quem ganhou foi o argentino Carlos Reutemann. No ano seguinte, a primeira prova oficial, primeira vitória brasileira. Emerson Fittipaldi, campeão do mundo, pilotando a famosa Lotus preta. Emerson repete o feito em 74, agora no cockpit da McLaren. Em 75, Brasil Tri. José Carlos Patti, com a Brabham branca, consegue a sua única vitória na Fórmula 1. Nos 7 anos seguintes, só vitórias de pilotos estrangeiros. Em 76, o austríaco Niki Lauda, da Ferrari. Em 77, o argentino Carlos Reutemann, também da Ferrari, passa ileso pela curva 3, onde 8 carros bateram e recebe a bandeirada na vitória. Reutemann, ainda com sua Ferrari, fatura sua terceira vitória em 78, no primeiro GP do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, a história continua. Quando eu comecei minha carreira, nunca imaginei, tive o sonho de ser campeão mundial. Aconteceu
E você lembra disso que foi gozado. A gente teve uma festa à noite no IBC, em Milano, comemorando o campeonato. E eu, na mesma noite, saí guiando com o meu carro até a Suíça, que eu morava em Lausanne. Foi 4 horas, cheguei de madrugada. E a minha primeira sensação foi quando abri o jornal suíço, né, suíço-francês, lá em Lausanne. Emerson Fittipaldi, campeão do mundo de Fórmula 1. Foi o primeiro choque quando eu li no jornal no dia seguinte, eu sou campeão mundial. Aí que eu acreditei. Foi uma festa, né, uma coisa que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, eu também. Grande Emerson Fittipaldi, o homem que começou toda essa história de glória dos pilotos brasileiros no automobilismo internacional. Você viu lá os carros dos anos 70, tá vendo aí os carros dos anos 70, os carros que este ano estão muito diferentes. Olhando assim de fora, eles ficaram mais robustos, mais largos, mas na Fórmula 1 todos os detalhes vão muito além da aparência. As mudanças deste ano afetam 3 áreas: o cockpit, os aerofólios e os motores. A alteração nos motores visa reduzir os custos das equipes. Os tubos de exaustão foram padronizados em comprimento, largura e material. Só podem ser construídos em ferro fundido ou aço. Os aerofólios traseiros foram limitados na parte interna das rodas para reduzir o efeito solo. Os aerofólios devem ter pelo menos 1 centímetro de espessura. A ideia é impedir que se cortem os pneus de outro carro em caso de acidente. As maiores mudanças estão no cockpit. Ele agora é mais longo e mais largo. Passou de 42 para 52 centímetros de largura e de 65 para 75 centímetros de comprimento. Novos protetores atrás e ao lado da cabeça são compulsórios. Eles devem ser colocados de forma que nenhuma ferramenta seja necessária para retirá-los do lugar. 1 hora para a largada do Grande Prêmio do Brasil. À 1 da tarde, os carros partem atrás de 71 voltas. Tecnologia mais velocidade, vezes tempo dividido por segurança. A equação mágica da Fórmula 1 nesses 45 anos de existência. Você sabia? Os carros hoje poderiam ser ainda mais velozes, não fosse o regulamento. Como seria a evolução dos carros sem essas limitações? O carro ideal tem que ter o efeito solo, com a carenagem quase colada ao chão. No cockpit, mudança radical, sai o câmbio manual e entra o semi-automático, esse no volante. Na frente do carro, o bico tubarão, resultado, menor atrito e maior pressão aerodinâmica. Os pneus mais largos e de compostos mais resistentes, para uma melhor aderência. E o motor não precisa muito. Um turbo de 4 cilindros, leve e potente, 1.200 cavalos de força. Freios antiblocantes e muita eletrônica, suspensão ativa. Comandos para o piloto alterar as regulagens durante a prova. Acelerador eletrônico e o controle de tração. A receita de uma máquina voadora, moderna e rápida. Só fica faltando a pista. E haja pista para aturar um foguete desse. Mas é uma pena que os desenhistas de autódromos não tenham evoluído tanto quanto os projetistas. Quem sabe um dia a gente ainda encontra o circuito ideal para o carro ideal, se o regulamento permitir. Mas, por falar em pistas, Interlagos mudou, e mudou para melhor. Interlagos está bonito. A pista foi recapeada, está mais rápida. Houve melhoras significativas na questão da segurança. Caixas de brita, pneus de proteção, áreas de escape. Mas bastou que os carros começassem a andar para se perceber que perfeição, no mundo que avança tão rápido como o da Fórmula 1, é impossível. As ondulações em alguns pontos estragaram o treino de pilotos de ponta, como Berger, Irvine e Villeneuve. Michael Schumacher, com uma certa liderança no circo, confirmou o problema. Há algumas ondulações. Em 1 ou 2 pontos, isso compromete a segurança, diz o campeão mundial. Outro ponto que compromete é o novo acesso aos boxes. A entrada dos boxes ficou 200 metros mais longa. Foi construído esse muro que vem até a última curva antes da reta de chegada. Mas como a curva é feita numa subida e em alta velocidade, os pilotos já estão se mobilizando em nome da própria segurança. Numa reunião agora há pouco, pela manhã, eles chegaram ao consenso. Todos vão sinalizar levantando bem o braço ainda no início da curva cada vez que forem para os boxes. Decisão que, segundo os próprios pilotos, ameniza, mas não resolve.
O problema nessa nova entrada de boxe, um pouquinho para trás dessa imagem que nós estamos vendo, lá na entrada da curva, o problema dessa entrada de boxe era que ela ficou num ponto. Primeiro, um ponto cego da curva, e segundo, no ponto de tangência, onde os carros vêm em extrema velocidade. E como ela ficou muito longa, a freada, no momento em que eles passam a ter o limite de 80 km por hora. Aí realmente o problema. A ideia acabou sendo boa, mas na prática ela complica e se torna perigosa para os pilotos. Por isso é que eles reclamaram. Aí você vê a entrada, que ela vem no ponto de tangência da curva. Na sequência, se nós formos continuando aí nessa sequência, os carros vão entrar em muita velocidade. Eles vão ter aí como se fosse uma chicane, uma variante mais à frente. Vão fazer aí essa chicane que vai aparecer logo aí à sua direita aí. Aí eles vão quebrar um pouco a velocidade porque vão fazer essa chicane. Mas o drama está lá realmente na entrada. Mais à frente eles vão voltar a acelerar. Aí ainda aí não há limite de velocidade. Em todo esse ponto não há limite de velocidade. Já já você vai ver uma listra branca que atravessa o chão aí na pista do boxe, na parte do boxe. Aí você vai ver uma listra branca que atravessa o chão. Um pouquinho mais à direita ela vai surgir. Quando ela surgir, aí começa o limite de velocidade dos 80 km por hora. E a partir daí eles só podem rolar a 80 km por hora até que pare. Aí a listra branca que está ali. Ali naquele ponto, a partir daí, antes desse pequeno S, eles passam a ter 80 km como limite de velocidade. O problema maior está realmente lá na entrada, na tomada da curva. Nós vamos chegando a meio-dia e 5, 12 horas e 5 minutos, 55 minutos para a largada, 25 minutos para os motores roncarem e os carros ganharem a pista. Mas vamos seguindo com detalhes deste 25º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Os mecânicos continuam aí trabalhando no boxe. Você vai vendo o boxe da Ferrari, de Michael Schumacher, que vai dar um show, não tenha dúvida. Vai tentar tirar no braço o que ele tem menos de conjunto em relação principalmente a Benetton e a Williams. Mas isso é história das equipes grandes, né? Investimento pequeno, retorno menor ainda, essa é outra história. A regra básica da economia que se encaixa no circo da Fórmula 1. Às vezes é preciso investir lentamente para alcançar o retorno a longo prazo. E é o caso das equipes pequenas que nós vamos conhecer agora. A equipe Arrows mantém este ano o mesmo motor Hart usado no ano passado. A equipe ganhou maior sustentação financeira e novos pilotos. Número 16, Jos Verstappen, holandês, 24 anos. Começou por cima na Benetton, passou por maus momentos na Pacific e agora tenta provar seu valor. Número 17, Ricardo Rossetti, brasileiro, 27 anos. Começou tarde no automobilismo, foi vice-campeão da Fórmula 3000, é rápido e habilidoso. A Minardi não mudou muito do ano passado para cá, pelo menos as dívidas foram pagas. A equipe tem poucos recursos para desenvolver o carro. Pilotos, número 20, Pedro Lamy, português, 24 anos. Estreou como um desastrado na Fórmula 1, mas só este ano conseguiu um contrato para valer. Número 21, Tarso Marques, brasileiro, 20 anos. Filho de piloto, tem apenas 4 anos de automobilismo. É o mais jovem brasileiro a estrear na Fórmula 1. A Forte Corse perdeu o principal patrocínio e luta para classificar seus carros no grid de largada. Um novo carro só para o final de abril. Os pilotos, número 22, Luca Badoer, italiano, 25 anos. Em 2 anos não teve chances na categoria. Tenta marcar o primeiro ponto este ano. Número 23, Andrea Montermini, italiano, 31 anos. Foi piloto de testes em várias equipes e correu a última temporada pela Pacific. Bateu 4 vezes. Pode um garoto sem carteira de habilitação guiar e vencer no automobilismo? Se o nome dele é Tarso Marques, então pode. Tarso Marques é um apaixonado pela velocidade desde pequeno. Foi campeão de kart e aos 16 anos de idade já andava na frente na Fórmula Chevrolet. Aos 17 estava na Fórmula 3 Sul-Americana, onde se tornou o mais jovem piloto a vencer uma corrida. No ano passado correu na Fórmula 3000 Internacional. Tarso come e dorme automobilismo. Olha a cama dele, gente. O pai e ex-piloto Paulo de Tarso é o maior incentivador da nova revelação brasileira. Bom, por enquanto eu só tenho garantido minha participação no GP do Brasil e Argentina. E meu principal objetivo no momento minha primeira prioridade é tentar classificar o carro e daí pra frente terminar a prova e na melhor posição possível.
Não é à toa que o Brasil tem fama de papa-tudo da Fórmula 1. O velho Ken Tyrrell e seu super campeão Jack Stewart diziam que é a água que nós bebemos. Quem conhece mesmo acredita que a paixão pela velocidade começa no trânsito. Acima de todos os argumentos estão os números. Você sabe qual é o número de quilômetros que os pilotos brasileiros estiveram na liderança na história da Fórmula 1? Não? Então, vamos às contas. Quem mais andou na frente foi Ayrton Senna, 13.585 quilômetros. Nelson Piquet vem em segundo com 7.465. Emerson Fittipaldi esteve na ponta por 2.122 quilômetros. José Carlos Patti, que só venceu uma vez, liderou por 290. E Rubens Barrichello, que nunca venceu na Fórmula 1, por apenas 47 quilômetros. Somando todos eles, chegamos ao incrível número de 23.509 quilômetros. Para se ter uma ideia, os pilotos brasileiros andaram na frente o equivalente a 3 vezes a distância entre o Oiapoque e o Chuí. O Grande Prêmio daqui a pouco terá 307 quilômetros e mais 75 metros. Vai que o Rubinho pula na ponta, lidera, pode chegar aí aos 350 quilômetros de liderança e até passar a marca de José Carlos Patti. Mas em algum lugar de Interlagos, nossas câmeras e microfones buscam a alma do torcedor, Maurício Krusli. Bom, você conseguiu o mais importante, uma sombrinha, né? Graças a Deus, né? Depois Como é que faz para conseguir uma sombrinha, o que todo mundo quer? É, fazer o que nós fizemos, passar a noite inteira aqui, né? Essa turma aí que tá aí? É, a nossa moçada toda. Desde ontem? Desde ontem. Chegamos aqui, passamos a tarde e depois arrumamos um cantinho aqui do lado, fizemos um churrasco a tarde inteira. E vieram para cá que hora? Dois pessoal nossos, o Carlão e o Sagui, chegaram aqui, era 8 horas da noite. 8 horas da noite já tinha fila? Já tinha fila, 10 metros de fila já. 8 da noite. Gente, tem alguém lendo aqui. Lendo. Que livro você está lendo aqui? Direito Penal, do Noronha. Direito Penal? Direito Penal. E dá para se concentrar? É, tem que ter um pouquinho de concentração exagerada, né? Continue a estudar. Isto é Fórmula 1. Mas você sabe o que é Fórmula 1? A Fórmula 1 é este conjunto de momentos fantásticos, de velocidade, de audácia, de risco e perícia que os pilotos nos propiciam a cada prova. Alguns desses belos momentos nós já começamos a experimentar este ano na Austrália, no primeiro grande prêmio da temporada. Como saiu, vem Demorril, ele fecha de um lado, fecha do outro. Começa o show aí, olha só como ele saiu. Saiu nas 4, perdeu a traseira, compensou, saiu com as 4, foi na terra, voltou, volta tracionando menos, aí cercou o Damon Hill de um lado, olha só. O Hill puxou para o outro, ele veio para cercar do outro lado, e aí ele continua se mantendo na frente. Você conhece a história do GP do Brasil de cor? Então aqui vai um teste para quem acha que conhece e para os curiosos de plantão. Em 1982, Nelson Piquet ganhou o GP do Brasil em Jacarepaguá. Ganhou, mas não levou. Por quê? Opção A, os pneus eram mais largos do que o permitido. Opção B, a gasolina estava adulterada. Opção C, o carro tinha o peso abaixo do limite mínimo. Resposta daqui a pouco. Aqui nos boxes, os pilotos agora há pouco faziam uma reunião com as equipes para definir a estratégia de corrida. A dos brasileiros vai ser a seguinte: Tarso Marques vai fazer mais que uma parada, mais que um pit stop. Pedro Paulo Diniz, uma estratégia mais arriscada, um pit stop só. Ele que vai tentar fazer uma corrida de recuperação. Rubinho Barrichello já avisou que faz no mínimo 2 paradas. E Ricardo Rossetti está programado para fazer 2 paradas. Por falar nesse brasileiro, Ricardo Rossetti, vamos ver agora quem é ele, quem é Ricardo Rossetti. O paulista Ricardo Rossetti, de 27 anos, começou no kart em 1989. Da Fórmula Ford brasileira, pulou para a Fórmula Opel europeia, Fórmula 3 inglesa e Fórmula 3000. Na última temporada foi vice-campeão pela equipe Supernova. Rossetti fez alguns testes e foi selecionado pela equipe Arrows com a ajuda de um patrocínio de $4 milhões.
Bom, para esse ano eu comecei a temporada aí sem um carro reserva. A gente tem pouco teste, então falta mais experiência para mim, mas acho que a partir da metade do ano a gente tem condições de fazer uns bons resultados e marcar pontos, acho que constantemente da meio da temporada para frente. Can't remember her name, but I remember her face, cause her sister looked the same. They both left school, but they couldn't find a job, so they said farewell and stole a small town car. As they were riding by the beach some summer nights, the radio shouted out one of those songs that might just change your life. It went like this. E agora a resposta ao nosso teste. Por que Nelson Piquet foi desclassificado no GP do Brasil de 82? Resposta certa, letra C. O carro estava leve demais, abaixo do peso mínimo permitido. O vencedor da prova foi o francês Alain Prost, a primeira das 6 vitórias dele no Brasil. E por falar em Nelson Piquet, vamos lembrar mais um pouco dos lances do GP Brasil, que está completando 25 edições. Em 79, a prova volta a Interlagos e a vitória é do francês Jacques Laffite, pilotando a francesa Ligier. No ano seguinte, mais França, René Arnoux, com uma potente Renault Turbo, ganha a última corrida no traçado original de Interlagos. Em 81, o Circo da Velocidade se muda para o Rio de Janeiro. Só não muda a série de vitória de pilotos estrangeiros. Debaixo de chuva, Carlos Reutemann, agora na Williams, vence pela 4ª vez o Grande Prêmio do Brasil. Depois do reinado de Reutemann, a vez da era Prost em pistas brasileiras. Em 82, Nelson Piquet é desclassificado e Prost ganha a primeira. A vingança de Piquet vem no ano seguinte. O brasileiro vence em Jacarepaguá e coloca fim ao domínio estrangeiro. A história não para. Daqui a pouco, mais Grande Prêmio do Brasil. O brasileiro é muito cobrado, mas ganhar aqui, ganhar em casa, não tem coisa melhor, né? Porque você está aí com todos os brasileiros, é fantástico. Olha, você descer naquela reta lá e vai ultrapassar alguém, você vê o povo levantando na reta lá no Rio de Janeiro, é fantástico. Eu tenho boas memórias do Rio de Janeiro. Não é só você não, Nelson. Grande Nelson Piquet, herdeiro de Emerson Fittipaldi. Que lembranças no final da reta, na curva sul, onde tantas vezes ele deu show, fazendo ultrapassagens fantásticas, erguendo realmente a galera. Os anos 80, os anos realmente de Nelson Piquet. E quem sabe a gente veja a arquibancada subindo de novo hoje em Interlagos. A galera está agitada. E lá no grid está o repórter Marcos Uchoa. Galvão, são tantas histórias, tantas lembranças, né? E realmente os pilotos vão também receber uma lembrancinha. Aqui, cada piloto vai receber essa medalha, comemorando os 25 anos de Grande Prêmio Brasil. E a gente está do lado do Hermann, que é conhecido pelo menos do Rubinho. O ano passado ele estava com ele, mas estava lá atrás, né? Para a 12ª posição o Rubinho estava. Era bem para lá, está bem melhor para você e para ele agora, né? Eu desejo para o Rubinho, como todo bom brasileiro, sucesso e estaremos no pódio, se Deus quiser. É, a corrente positiva para o Rubinho, que vai estar aqui daqui a pouquinho. Galvão. 15 minutos para que os motores ronquem, para que o motor Peugeot da Jordan de Rubinho possa roncar. Os outros motores, daqui a 15 minutos, o box será liberado para que os carros venham buscar suas posições. Aí no grid largada, algumas nuvens começam a cobrir o circuito de Interlagos. É sempre aquela história, aquela angústia, vai chover, não vai chover, vem depois da prova, vem no meio da prova, mas já prepare aí também o seu coração, porque as nuvens começam a cobrir o circuito assim em Interlagos, nessa fantástica Fórmula 1. E se é assim fantástica para o piloto, a Fórmula 1 também impressiona pelos números, um negócio esportivo que mobiliza gente no mundo inteiro. Os números representam a grandeza do circo da Fórmula 1. Anote aí e vá somando. 450 apartamentos reservados em hotéis para pilotos e equipes.
700 pneus slick para tempo seco, 500 pneus de chuva, cerca de 70 motores para todas as equipes, 7.000 litros de gasolina para treinos e corrida, 4 para a cobertura. Aí está Gerhard Berger, ele que vai largar com a sua Benetton na 8ª posição, na 4ª fila. Gerhard Berger, um veterano de Interlagos, um vencedor da Fórmula 1. Fórmula 1 que teve um agita-está, Alain Prost, o professor, o rei do Rio, que depois virou o rei do Brasil, o recordista de vitórias nesses 25 anos de histórias. 6 vitórias de Alain Prost. Você vai vendo Rubinho de um lado, você vai vendo o Martin Brundle, a equipe Jordan que está por ali. O clima vai pegando, a coisa vai esquentando, porque mais 10 minutos os motores vão roncar. Jean Alesi está aí colocando o capacete, já colocou balaclava, vai colocar luva, ele vai para o seu carro. Daqui a pouco, 10 minutos, os motores roncam e eles ganham a pista. Terão 15 minutos para deixar aí os boxes. Boxes que andaram agitados, porque um grande negócio agitou os bastidores da Fórmula 1 aqui em Interlagos. Tom Walkinshaw vendeu sua parte na equipe Ligier e comprou a Arrows. E ele promete muito investimento, mas a equipe francesa também deve crescer. A Ligier pretende se firmar no grupo intermediário da categoria. A equipe, que pertence em parte ao chefão da Benetton, Flávio Briatore, é a porta de retorno da Honda japonesa à Fórmula 1. Os pilotos: número 9, Olivier Panis, francês, 29 anos. Vai para o seu 3º ano na Fórmula 1. Foi o 8º colocado no último Mundial com 16 pontos. Número 10, Pedro Paulo Diniz, brasileiro, 25 anos. Pedro Paulo finalmente tem um carro nas mãos. Precisa mostrar talento para ficar na Fórmula 1. A Sauber tenta ressurgir das cinzas como equipe preferencial da fábrica de motores Ford. O motor Zetec R deu muitos problemas no ano passado. A equipe tem esperanças de conquistar sua primeira vitória. Pilotos: número 14, Johnny Herbert, inglês, 31 anos. Depois de 7 anos, conseguiu vencer suas 2 primeiras corridas. Veio da Benetton, onde foi o 4º colocado no Mundial. É rápido, mas inconstante. Número 15, Heinz Harald Frentzen, alemão, 28 anos. Rival de Michael Schumacher, piloto ágil, esperto e de pouca sorte na Fórmula 1. Considerado um talento da nova geração. A Tyrrell vai tentar este ano tirar os primeiros frutos do casamento com a Yamaha. 95 foi desastroso para a equipe, que teve sérios problemas com a suspensão revolucionária. Pilotos: número 18, Ukio Katayama, japonês, 32 anos. Já foi chamado de trapalhão, mas evoluiu a ponto de conhecer bem os segredos da Fórmula 1. Número 19, Mika Salo, finlandês, 29 anos. Chegou tarde à Fórmula 1, mas já mostrando habilidade e velocidade. 6º colocado na Austrália. Aí você vai vendo a movimentação nos boxes. Aqui onde nós nos encontramos, na cabine da Globo, que é na subida da reta dos boxes, começa a chover. A chuva começa por aqui. Olha só, o tempo fechado, esquisito, em cima do circuito de Interlagos. Aqui onde nós estamos já começa a chover. E aí no grid largada, já está chovendo por aí também? Vamos primeiro com o repórter César Augusto. Aqui nos boxes começou a chover sim, os mecânicos numa correria, afinal de contas, os pilotos agora têm que decidir com que pneu sair, porque a chuva ainda é muito pequena, tem nuvem preta e tal, mas chove muito pouquinho, um chuvisquinho bem de leve mesmo, então essa decisão dos pilotos vai ser muito importante, afinal de contas, daqui a pouquinho eles vão estar lá no grid de largada para o começo da prova, e é lá no grid que está Marcos Uchoa.
A primeira reação da torcida foi de realmente gostar muito da chuva. Todo mundo gritando chuva, 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 todo mundo lembrando que o Rubinho Barrichello realmente se dá bem nessas condições. Mas, por outro lado, é muito difícil para o Rubinho decidir agora, ainda nessas condições, o que fazer. Muda pneu, não muda, arrisca ficar no liso ou não. Galvão Bueno. Nós temos ainda 37 minutos antes da hora da largada, mas é bom dizer uma coisa, né? É claro que quem acompanha a Globo há tanto tempo, nesses 25 anos, olha, a chuva no box está fraca, mas aumentou lá na descida do lago, na reta oposta, está chovendo, a pista já está muito molhada. Mas é importante dizer o seguinte, que tem até categoria que com chuva não corre. Mas na Fórmula 1, quando chove o bicho pega, a emoção aumenta. Aí quem tem mais braço vai pra frente. Aí quem tem mais capacidade, Flávio Briatore, esse é o todo-poderoso da Benetton, olha a cara dele. Mas também não é um grande drama, não. Ele tem dois pilotos especialistas em chuva. Jean Alesi e Gerhard Berger. Os dois andam muito bem na chuva. O Schumacher anda bem na chuva. Rubinho Barrichello anda bem na chuva. Damon Hill já não é muito chegado nessa história de pista molhada. E o Villeneuve também vem de uma categoria onde não se corria com chuva. Então, quem sabe, a coisa melhora e agora ela cai para valer, hein? Eu dizia a coisa de 5 minutos atrás, que as nuvens chegavam, ela cai para valer. Agora resta ver intensidade do vento. Isso é importante. Vamos até mudar a página aqui no computador para ver temperatura, 28 graus. E a velocidade do vento de 21 quilômetros. A velocidade do vento. Esse vento é que pode afastar as nuvens de chuva aqui do Damon Hill. Olha só a imagem de preocupação. Não é o negócio dele. Pista molhada não é o negócio dele. E a chuva aumenta e aumenta muito. Olha só ele olhando o desespero ali do Damon Hill. Isso acaba melhorando para quem está, por exemplo, atrás, para quem não tem um carro tão bom, tão acertado. Vai amolecer tudo que tiver direito. Reginaldo, a essa altura, vamos amolecer, mexer em mola, mexer em barra, amolecer, dar mais rolling para o carro. Rolling o que é? Você deixar o carro rolar mais de um lado para o outro, na transferência de peso, na curva. Quanto mais duro tiver o carro, pior para ele em pista molhada. Agora, além de apostar se vai continuar, porque agora não é chuva não, é tempestade. Além de apostar se isso continua ou não, eles têm que trabalhar rapidamente para mexer os carros. Por quê? E outra coisa, hein? Não tivemos em nenhum momento, isso é muito bom que o Show e o César chequem por lá, não tivemos em nenhum momento, nenhum instante com chuva. E várias vezes na Fórmula 1, quando você tem os treinos de sexta e sábado sem uma gota de chuva, e cai uma tempestade assim, que é declarada corrida molhada, os carros, as equipes passam a ter até um tempo para uma tentativa de acerto. Tudo isso, Reginaldo, vai ser resolvido agora. Realmente, o problema é que muda completamente tudo em termos de regulagem nos carros e favorece tecnicamente as equipes com mais estrutura, que tem todas as informações de telemetria baseada em outros anos para mudar os carros. Agora, no aspecto piloto, vai favorecer aquele, independentemente de correr por equipe grande ou pequena, vai favorecer aquele que gosta realmente de chuva. E olha, Rubinho Barrichello está com tudo nessa história. O Villeneuve não tem nenhuma experiência e o Damon Hill não gosta nem um pouco desse negócio de água. Olha só a chuva que cai. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí, Rubinho. Vamos lá, vamos dar uma de pato, Rubinho. Partir para cima dessa água para ver o que acontece. Só que agora, por exemplo, se agora nós estivéssemos na hora da largada, não seria dada a largada agora. Agora não seria dada a largada porque a chuva é muito pesada realmente. A chuva é muito pesada. Nós estaríamos agora a 3 minutos da abertura do box. 3 minutos exatamente da abertura do box para os carros virem para a pista. E eles teriam 15 minutos de meio-dia e 30 a meio-dia e 45 para ganharem a pista. Com toda essa água vai pintar mudança aí, hein? Vamos ficar de olho porque vai pintar mudança neste horário. Vai pintar mudança neste horário de abertura de box. Vai pintar mudança neste horário de fechamento de box, que pode até ser considerado algum atraso em relação à largada. Mas chega a informação da torre que pela direção de prova continua tudo normal como antes. Por enquanto, pela direção de prova, continua tudo normal.
mas nós vamos checar isso daqui a 2 minutos. Porque daqui a 2 minutos os motores devem roncar pelo regulamento e os carros devem deixar o box. Começar a deixar o box. Aí tem aquela história, ele sai, ele pode passar por dentro do box quantas vezes ele quiser, até 15 para 1, quando o box será fechado. Vamos esperar em mais 2 minutos, nós vamos ver se realmente a direção de prova continua, com esta posição. Abertura de box daqui a 2 minutos, fechamento de box daqui a 17 minutos. O César Augusto esteve agora há pouco com Rubens Barrichello e ele tem mais informações e tem a opinião do Rubinho sobre tudo isso. Fui lá conversar com o Rubinho Barrichello, o carro dele já está com pneu para chuva e quando começou a chover, ainda naquele chuvisquinho, ele vibrava. Ele realmente adorou esse começo de chuva e quanto mais chuva, a gente está vendo ele ali atrás no box, ele até chegou a vibrar mesmo, cerrar o punho ali e vibrar com a chuva. Galvão. Ele é muito bom de chuva e o Damon Hill não gosta de água, não. Reginaldo. Só é bom lembrar que toda a direção de prova toma a decisão de não alterar nada em relação ao horário, que é porque esse horário todo, essa meia hora de preparação para a largada definitiva. Agora, eles vão cumprir os horários normalmente esperando que a chuva melhore um pouco, porque nessas condições a largada seria realmente atrasada. 1 minuto para a abertura do box. 1 minuto para a abertura do box. Damon Hill está aí se arrumando. A chuva é muito, mas é muito forte. E a gente fica olhando por aqui. A chuva está vindo à direita do circuito, digamos assim, lá para o lado do S do Senna e lá para o lado da curva do Sol e da reta oposta. Ela está vindo de lá, que é a direção do vento. E de lá está tudo preto realmente. A tendência não é que ela pare agora não. Tá aí o Damon Hill, que ontem foi brilhante na sua volta. Ontem ele foi brilhante na tentativa de uma volta rápida, conquistou a pole position realmente com uma volta fenomenal com 1 minuto 18 segundos, 111 milésimos. Mas não é a dele, Flávio Briatore. Aí o todo-poderoso chefe da Benetton e um dos homens que manda hoje realmente em tudo na Fórmula 1. Todo mundo ali no grid aguardando a presença dos carros. Já passamos de meio-dia e meia, os boxes estão abertos, ou teoricamente deveriam estar abertos. E os carros a partir de agora, porque eles saem no primeiro instante. Por quê? Porque eles passam a ter 2 ou 3 voltas, aí um tempo para 2 ou 3 voltas, para uma checagem final. Não é que busca acerto, não. É para ver se está tudo de acordo com o que foi previsto, com o que foi preparado, se está tudo funcionando direito, se pressão, essa coisa toda, se o freio, essas 3 voltas para acalmar o freio, para acertar o freio, para deixar o pneu no ponto certo. Então eles saem do box, dão a volta, entram pelo box de novo, pelo pit lane outra vez e passam mais uma vez. Por quê? Porque o box é fechado. 15 para 1. Só que o box, teoricamente, pelo regulamento da Fórmula 1, já está aberto aí. Vamos para 1 minuto. Vamos completar 1 minuto do box aberto. E os pilotos estão fora do carro ainda. Então nós continuamos ligados também com a torre para saber se a direção de prova vai tomar alguma atitude, se alguma coisa vai acontecer. Ninguém, por enquanto, se arrisca a sair ali. Até porque, Reginaldo, se vai assim, se vai largar 1 hora da tarde mesmo, se a chuva vai continuar, vai ser declarada corrida de chuva, é claro. Mas se a chuva vai continuar assim, com essa intensidade, tem que trabalhar no carro. Porque eles estariam muito duros, excessivamente duros, para uma pista molhada como essa. Não é só uma questão de trocar pneu. Será que dá tempo de fazer alguma coisa? Vamos ver. Marcos Show, o César Augusto estão lá checando junto aos boxes. Mas é um momento ainda de maior expectativa, de emoção maior, de mais tensão, vai subindo, a adrenalina aumenta, vai batendo mais o coração, o ritmo cardíaco aumenta. Se aumenta o nosso, se aumenta o seu que está aí em todo o Brasil, esperando as emoções da Fórmula 1, imagine o piloto como ele se sente nesse momento. Ele que vai encarar essa reta 310 por hora para chegar numa freada e 4 reduções de marcha para entrar no S do Senna. Imagine o piloto, aí ele pode, o Damon Hill, que pode se lembrar como o Prost vinha liderando, por exemplo, em 93, como ele aquaplanou na reta, bateu no Christian, e depois você, Damon Hill, como o Ayrton Senna passou por você como uma flecha, ali naquele momento, molhado virou seco para Ayrton Senna, ele passou como uma flecha por Damon Hill e tirou a primeira possibilidade de Damon Hill conquistar um grande prêmio do Brasil. E aí você está vendo o Damon Hill já no seu carro, aguardando o momento
de entrar na pista. Os outros pilotos, Pedro Paulo Diniz está ali. Ali você vê o Pedro Paulo Diniz e a chuva continua muito forte. Nós temos já 3 minutos do box aberto. Temos 3 minutos do box aberto. Você vai vendo também no seu carro o Jacques Villeneuve. Você viu o Jacques Villeneuve, está vendo aí o detalhe do Jacques Villeneuve dentro do seu Williams. Ele esboça um sorriso. Os motores começam a roncar. E as emoções serão realmente fortes. Esse é um problema. Veja só. Pela inclinação da curva, forma-se um rio. Este rio está na parte do misto do circuito. Isso é um problema de alguns anos do circuito de Interlagos. Pela inclinação da pista, esse rio que é formado ali. Quando o piloto vem, que ele já vem com o carro um pouco comprometido no seu equilíbrio na curva, ele tem as rodas dianteiras, elas prendem ali naquele rio que se forma. E esse rio se forma exatamente na curva do Pinheirinho. Ele se forma exatamente na curva do Pinheirinho. Você viu a imagem mostrando. E isso é um drama realmente para os pilotos. Gerhard Berger também se preparando aí para entrar no carro. E já já nós voltaremos em definitivo aqui do circuito de Interlagos para aguardar o momento da largada do 25º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em 1996. Amanhã estreia Vira-Lata, a nova novela das 7. Fórmula 1, 25 anos, Brasil. Estamos ao vivo, vamos chegando às 12 horas e 37 minutos. A pista realmente foi aberta. O primeiro carro aí para a pista foi o Jordan de Martin Brundle. Ele completou uma volta, está entrando nos boxes agora. O companheiro de equipe de Rubens Barrichello. Aí você vai vendo realmente o tempo ainda fechado e a chuva forte, mas da posição onde veio a chuva, dá a impressão agora que parou de chover. A previsão, o Serviço de Meteorologia diz que essa chuva é passageira e que depois da chuva virá um sol forte e a temperatura muito alta na casa dos 33 graus. Então isso quer dizer que a emoção pode ainda aumentar e a complicação aumentar. Tá aí o Brundle, ele vai passando, vamos ver se ele para ali no box da Jordan ou se ele segue para mais uma volta. Tá aí o companheiro de Rubens Barrichello, foi o primeiro carro a se arriscar, a sair para a pista nesses momentos em que os boxes estão abertos para isso. Ele pode voltar, pode trabalhar, pode sair de novo. Agora, se tivermos a largada com chuva e depois, a partir daí, parar a chuva, aí a pista seca, aí obriga aquela troca do pneu de chuva para o pneu slick, do chamado pneu biscoito, especial para chuvas, para o pneu slick, o pneu liso, para a pista seca. E isso altera também a própria estratégia de cada equipe quanto ao número de paradas para reabastecimento e para a troca de pneus. O Jacques Villeneuve está lá pronto para sair também. E o César Augusto estava próximo a ele, tem mais informações a respeito de Jacques Villeneuve. Exato, um piloto que mudou, que alterou essa estratégia de corrida foi o próprio Jacques Villeneuve. Com essa chuva diminuiu a temperatura, estavam previstas 2 paradas no box para ele, ele já pediu mais gasolina no tanque, vai tentar fazer uma parada só, isso é claro, se o tempo não mudar daqui para frente. Você com pista molhada, você não tem o desgaste de pneu, você não tem aquele desgaste de pneu que acontece normalmente com pista seca e tem até menos consumo de combustível com pista molhada. Reginaldo, isso altera totalmente a estratégia das equipes. Completamente, até porque os tanques não comportam gasolina para a corrida toda. Então um pit stop de qualquer forma é obrigatório mesmo que não precisasse trocar pneu. Agora a impressão que se tem é que os pilotos estão na verdade fazendo um teste de pista para fazer uma avaliação. Hoje em dia tem a GPDA que voltou a existir e que é muito forte, a Grand Prix Drivers Association, hoje dirigida por Gerhard Berger e Michael Schumacher. Eles estão fazendo um teste para ver se há condições de fazer uma largada agora. Você se lembra muito bem, 3 anos atrás, no Grande Prêmio da Austrália, a situação era parecida, a situação era pior, na verdade, porque nem havia a previsão de uma parada de chuva como há aqui, de parada da chuva. Mas todos eles ficaram resolvendo durante muito tempo se corriam ou não. A largada realmente acabou sendo atrasada, aconteceu a corrida e depois foi suspensa. Mas não é o caso de Interlagos, a melhora do tempo está prevista e os pilotos estão fazendo um teste. Aí está agora o Villeneuve com o carro da Williams, olha como sai bastante, mesmo ele andando numa velocidade baixa, e voltando para os boxes. Então eles vão ser ouvidos pelo Berger, pelo Schumacher, para fazer-se uma avaliação. Aí você vai vendo o Villeneuve, você vai vendo as Ferraris saindo ali. Olha só a água que tem no pit lane, olha só. Aí tem certo desnível no pit lane, então a água vai acumulando ali. Você vai vendo Olivier Panis saindo.
Você vai vendo o Ed Irvine. Aí o Ed Irvine, que vai saindo com a Ferrari. Nós vamos chegando a 12h40. Temos mais, pelo regulamento, mais 5 minutos de boxe aberto. E a informação que chega da torre é de que tudo continua normal. De que tudo continua normal. Sendo tudo normal, nós temos aí mais 4 minutos o boxe aberto e todos os carros têm que vir para o grid. Por isso passa a ser maior a movimentação no boxe. Os carros têm que sair. Você vê que vai saindo aí Dave Coulter, logo atrás vai saindo Damon Hill, aí vai saindo Joe Verstappen, companheiro de equipe de Ricardo Rossetti. Todos os carros agora vão deixando o boxe. Olha como o carro vai passar na água ali. Aí a saída do boxe, Coulter, Damon Hill, Joe Verstappen. Eles vêm para a pista para esse primeiro contato, para sentir onde é que tem acúmulo de água. Rubens Barrichello. Boa sorte, Rubinho. Vamos nessa. Aí Rubens Barrichello que vem para a pista. Montermini. Bem-vindo para a pista. Todos aqueles que vão largar, os 22 pilotos que vão largar. Lembrando que Damon Hill vai na pole position. Rubens Barrichello a seu lado na primeira fila. A segunda fila tem Villeneuve e Schumacher. A terceira, Alesi e Martin Brundle. O brasileiro Ricardo Rossetti larga na 17ª posição. Na 9ª fila e a última fila terá Pedro Paulo Diniz e Tarso Marques, porque os dois cometeram irregularidades ontem, foram punidos e com isso vão largar na última fila. O spray vai ser terrível. O spray vai ser terrível, a água que sai atrás do carro. Quem vem na frente vem enxergando. Agora, quem vem atrás não enxerga nada. Quer ver? Imagine como estaria agora a visão do piloto. Olha só. Aí você tem a câmera colocada por sobre a cabeça do piloto. Quando ele aumentar a velocidade, essa água que vai ficando aí na lente da câmera também ela corre ali. A mesma coisa acontece na viseira do piloto. Se ele andar devagar, o que ele vê é isso aí, ó. Isso se ele estiver na frente. Se tiver gente na frente dele, vem aquele spray de água na cara. E aí eu quero me lembrar até de uma frase uma vez do Maurício Gugelmin, num grande prêmio na Inglaterra, quando ele dizia: não dá para ver muito, aí você tá vendo o Rubinho de frente. Aí a imagem do Rubinho, o capacete do Rubinho, esse trabalho bonito, a imagem muito bem colocada, esse trabalho com a luva do Rubinho, a movimentação. Mas o Maurício Gugelmin dizia o seguinte: não dá para definir nada. Você tem uma mancha mais clara, que é o asfalto, mais escura, porque muda até nesse sentido, é a grama. Então você tenta permanecer na mancha mais clara. É isso que você pode fazer a 300 km por hora. Aí você vai vendo o Jean Alesi. E os carros vão buscando o posicionamento no grid. A chuva diminuiu. A chuva diminuiu, o céu fica mais claro. E olha, nós estamos aí a 17 minutos da largada. A largada deve ser agora com pista molhada, mas pode secar rapidamente, porque a chuva diminuiu bastante e o céu está muito mais claro, principalmente em cima aqui da grande reta do circuito de Interlagos. Olha aí como fica a água nos boxes. É claro, nos boxes não há drenagem, não há esse problema. O problema mesmo é na pista, mas na pista a drenagem, que foi toda refeita, funciona muito bem, com exceção de um ponto, que é o da curva do Pinheirinho, já citado pelo Galvão, porque ali não tem jeito em função da inclinação da pista. Mas o grande problema realmente numa corrida com chuva é aquilo que você viu, que é a falta de visibilidade do piloto. Ele seguia pela luz vermelha, que passa a ser obrigatória na traseira de cada carro, então ele vai se guiando pela luz vermelha do carro que está na frente. Aquele que estiver liderando tem um pouquinho mais de facilidade, porque esse é o problema, porque o pneu segura. É impressionante como o pneu agarra na pista, um pneu desenhado especialmente para a chuva. E nesta prova, até esta é uma razão forte para que se largue nas mesmas condições, nas condições em que a gente está agora, porque nesta prova há um pneu ainda especial para chuvas mais fortes, que foi o pedido do Bernie Eccleston para a Goodyear que se desenhasse esse pneu e que vai ser estreado, provavelmente, pelo que acontece até agora, será estreado nesta corrida. 30 segundos para fechar o box, hein? Mais 30 segundos, quem saiu, saiu, quem não saiu, larga do box. Portanto, a direção de prova acreditou, confiou e fez bem na aposta, porque a chuva diminuiu, apostou de que a chuva iria diminuir. Nós temos agora, o box vai fechar. Quem já saiu está na pista, quem não conseguiu sair vai ter que largar do box. Você vê aí o Damon Hill, que saiu agora há pouco no limite extremo
de fechar o box. Está guardado ali o lugar dele para que ele possa ocupar esta posição aí, a posição de honra. Ele que é o pole position para o Grande Prêmio do Brasil. Daqui a 15 minutos, portanto, nós teremos a volta de apresentação, de aquecimento de pneus. Muito mais, nesse caso, até mais uma chance de adaptação a essas condições de pista molhada. As emoções serão fortíssimas no início deste Grande Prêmio do Brasil. Ainda há muita água na pista. Aqui na parte da reta dos boxes, a chuva é mais fraca. Do outro lado do circuito, na reta oposta, ainda é mais forte. Aí você vai vendo o Rio, a posição dele está guardada ali. Ele vai atravessar todo este grid, onde estão os carros, os mecânicos, as pessoas que comandam todo esse procedimento de largada. Falar em procedimento de largada, ele é diferente agora, hein? A partir deste ano, não tem mais aquela história. Você está vendo a câmera colocada atrás do capacete ali de Damon Hill, ele atravessando o grid de largada. Não tem mais aquela história de você ter a luz vermelha, depois entre 4 e 8 segundos você ter a luz verde. Não. É uma sequência comandada por computador, são 5 luzes vermelhas que se acendem. Quando as 5 estão acesas, aí quando as 5 estão acesas, elas se apagam todas, não tem luz verde. Quando elas se apagam, os pilotos partem para a largada. Aí vai chegando o Damon Hill. Daqui a pouquinho nós vamos à movimentação dos repórteres lá no grid de largada, o momento que antecede a largada. Como será que o Rubinho está se sentindo ali na primeira fila? Ele que uma vez na sua carreira largou na pole position, foi no Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, em 94. Num dia de chuva ele fez uma volta fantástica, tá aí o Rubinho. Hoje ele larga ali na primeira fila ao lado de Damon Hill. E seguramente ele está sentindo esta posição de largada mais importante até do que aquela pole position que ele conquistou há 20 meses atrás. Lá no grid de largada, sentindo todo esse clima. Para passar para você, está o repórter Marcos Uchoa. O Rubinho Barrichello está realmente muito preocupado porque ele passou pela pista e falou que a pista desse jeito está muito perigosa. Ele pediu para o Geraldo que ajuda ele para tirar uma viseira, já para não ficar embaçando. Vamos tentar falar com ele, mas está difícil porque ele decidiu não sair do carro, continuar no carro concentrado. Na realidade, falta muito menos tempo, não tem aquele período de descanso normal. E ele está conversando aqui com o engenheiro dele. Rubinho, só uma palavrinha, Rubinho. Como é que está a pista, Rubinho? My radio is not working. Hello, hello. Ele está ali com um problema no rádio, diz que o rádio não está funcionando. Está muito ruim? Está muito molhada, tem muita água. Para você, por exemplo, é até uma certa vantagem. O problema é que não dá para acelerar porque tem muita água, então precisa ver o que eles vão fazer. Ok, nesse ponto, por enquanto, está perigoso. Está muito perigoso, tem que esperar um pouco a água baixar porque senão vai sair todo mundo rodando. Ok, as palavras de Rubinho Barrichello, por enquanto, para ele que se garante na chuva, está achando muito perigoso, está querendo que esperem um pouco a água baixar. Galvão. Isso que ele está apontando ali, o problema é o que ele falava com o engenheiro. Ele disse, meu rádio não está funcionando. Isso foi literalmente o que ele falou. Meu rádio não está funcionando. Ele tem essa preocupação que é o contato que ele mantém durante toda a corrida com o seu chefe de equipe, com a direção da sua equipe no boxe. O que o Rubinho pede, ele não disse ali exatamente quanto tempo, mas o que ele pede é que se segure um pouco a largada para que a água possa baixar na pista. Principalmente naquele ponto do Pinheirinho. Tem 2 ou 3 pontos no S do Senna, no ponto do Pinheirinho, que é a inclinação da pista de Interlagos, que torna realmente essa pista especial, altamente seletiva, de beleza visual, mas quando chove aí não há como se segurar a água e ela atravessa a pista. E aí é que o Rubinho dizia, não dá para acelerar. Vem o aquaplane. O que é o aquaplane? O aquaplane é quando os pneus perdem o contato com a superfície do asfalto. Passa a existir uma camada de água embaixo do pneu. Então o pneu perde o contato com a superfície do asfalto. E aí não adianta você virar de um lado, você virar do outro, botar no acelerador, pisar no freio. O carro, o piloto, e esse é o termo que o piloto de corrida usa, ele passa de condutor a passageiro quando ele entra nesse aquaplane. Então essa é a preocupação do Rubens Barrichello. A gente fica aguardando sempre o posicionamento da torre. Pelo novo sistema de luzes vermelhas, como as 5 estão acesas, quando se apagar a primeira dessas luzes, aí nós teremos 10 minutos para a largada. Então nós vamos aguardar esse procedimento que vai acontecer em 15 segundos. Se apagar a primeira luz vermelha, das 5 que estão acesas, aí você vê as 5 luzes. Se apagar a primeira luz vermelha, agora, daqui a mais 5 segundos, o procedimento de largada está mantido para daqui a 10 minutos. Apagadas as luzes e acesas de novo. Está mantido o procedimento. Acaba de ser informado
acaba de ser informado pela direção de prova, através do novo sistema de luzes. Elas foram apagadas e as 5 foram acesas de novo. Então, pela direção de prova, está mantido o procedimento. Mas chega agora a informação de que Berger, em nome da GPDA, Grand Prix Drivers Association, Associação dos Pilotos de Grand Prix, ele falou com Charles Whiting, ele foi conversar com ele para pedir que a largada seja